pelo marxismo, né, que procurava compreender a história da humanidade e as lutas sociais a partir desse referencial teórico, né, parecia que essas pessoas estavam ultrapassadas, né? Então os marxistas, nesse contexto, eram chamados de dinossauros, né? A gente ouvia muito falar isso nas universidades. Os marxistas eram aqueles pensadores, né, que estavam ultrapassados, que não mais conseguiam dar resposta aos grandes problemas colocados pela história e pelas transformações sociais. Portanto, né, nós vivíamos uma situação de extrema desvantagem em relação a outras correntes de pensamento. Então é exatamente nesse contexto histórico, profundamente desfavorável ao marxismo, que nós vamos ter a penetração de uma série de outras correntes de pensamento na universidade. Então, a partir desse momento, né, a gente vai perceber, por exemplo, o avanço do pós-modernismo. Quem estuda as teorias sociais sabe, né, da força que o pós-modernismo passou a ter a partir do final da década de 80. Né? Além da corrente pós-moderna, a gente viu a ascensão de uma outra corrente de pensamento chamada pensamento neoliberal, em que se defendia, né, que a história havia chegado ao seu final. Que dali em diante, né, a história permaneceria da forma como ela é hoje. Então nós estávamos, a partir do final da década de 80, obrigados a viver para sempre numa sociedade baseada na propriedade privada, né, baseada na propriedade privada dos meios de produção. Então veja, era exatamente dessa forma que se pensava na universidade e mesmo, né, nos movimentos sociais, em alguns movimentos sociais, a partir do final da década de 80. Bom, a década de 90 e os anos 2000 evidenciaram que o marxismo continuava plenamente atual. Né? Nós tivemos, durante essas últimas 2 décadas, várias crises econômicas de caráter internacional, que demonstrava concretamente que o marxismo ainda tinha algo para nos dizer. Que o marxismo, que as análises empreendidas por Marx em O Capital ainda fazia muito sentido para a nossa geração. Então veja, a partir desse momento começou a se retomar novamente o estudo e o interesse pela obra de Marx e Engels. Então aquelas pessoas que haviam se afastado dos movimentos sociais, que haviam deixado de lado o referencial marxista, procuraram novamente se aproximar das obras e do pensamento de Marx e Engels. Bom, veja, quando a gente criou o Laboratório de Estudos Marxistas, nós tínhamos algo em comum. Aquelas pessoas que iniciaram a formação do laboratório sabiam que as formas de pensamento que predominavam na universidade não davam conta da complexidade da vida na sociedade capitalista. Nós sabíamos que era necessário voltar novamente ao estudo sério, criterioso, rigoroso das ideias de Marx. Então, quando nós iniciamos a nossa jornada, essa nossa trajetória no Laboratório de Estudos Marxistas, nós pensávamos que era necessário se apropriar das obras desses 2 grandes pensadores, Marx e Engels, e, a partir desse referencial, se apropriar, tentar compreender as transformações atuais da sociedade capitalista.
nós também chegamos à conclusão, naquele momento, que não adiantava, para compreender o pensamento de Marx, fazer leituras de terceiras pessoas. Não adiantava pegar textos de autores que falavam sobre o pensamento de Marx para compreender com profundidade o pensamento desses dois autores. Então, para nós, não é, o sentido da construção do Laboratório de Estudos Marxistas estava em retornar aos clássicos do marxismo. Estava em pegar as obras originais desses dois autores e empreender esse trabalho, que nós sabemos que é um trabalho muito difícil, né? O trabalho de assimilação das ideias marxistas é um trabalho muito difícil, muito cansativo, é um trabalho que exige um dispêndio de tempo, né? E de disponibilidade muito grande. É um trabalho que exige um esforço muito grande, um esforço coletivo de debate, de discussão, né? Nós sabíamos claramente que as exigências para quem quer assimilar a teoria marxista são muito maiores do que de outras correntes de pensamento. Mas nós resolvemos traçar esse caminho, né? E nós hoje estamos já com 3 anos, vamos completar agora 3 anos de formação do LEMAX, e nós chegamos à conclusão, não é, de que essa trajetória para nós, ela tem um significado muito importante. Porque agora nós percebemos claramente que nós caminhamos, né? Nós caminhamos pouco ainda, porque nós não conseguimos debater, discutir com profundidade a maioria das obras de Marx e Engels. Mas pelo menos aquela decisão inicial se mostrou justificada historicamente. E agora, quando nós percebemos que o interesse pelo marxismo volta com toda a força, nós observamos que nós acertamos ao tomar essa decisão de voltar aos textos originais de Marx e Engels. Bom, essa foi a primeira decisão do grupo, que se mostrou acertada. A segunda decisão do LEMAX foi no sentido de que o marxismo, diferentemente das outras correntes de pensamento, ele não se restringe apenas a compreender a sociedade capitalista e a história dos seres humanos. Diferentemente das outras correntes de pensamento, o marxismo exige uma articulação, uma relação estreita entre teoria e prática social. Diferentemente das outras filosofias, das outras formas de pensamento, que se restringem basicamente ao estudo especulativo dos textos dos autores e uma compreensão da realidade fora do contexto histórico construído pelos homens, o marxismo exige como seu complemento necessário que a teoria se construa em articulação com uma prática social. Então essa foi a segunda decisão tomada pelo grupo. Foi a partir dessa compreensão que nós resolvemos articular o trabalho de discussão e de debate da obra marxista com os movimentos sociais. Então nós procuramos nos aproximar dos movimentos sociais que nós consideramos importantes na atualidade. Um desses movimentos é o movimento dos sem-teto da Bahia. Bom, então a partir desses dois pressupostos, né, voltar aos clássicos, debater os textos originais de Marx e Engels e articular a discussão, o debate com uma prática social consistente, nós demos andamento ao trabalho no Laboratório de Estudos Marxistas. Bom, como eu falava para vocês, as 2 últimas décadas elas foram extremamente difíceis para o marxismo. Em primeiro lugar, porque a derrota da experiência iniciada com a Revolução de 1917 na Rússia e a desagregação
de todos os países onde houve revoluções sociais, no leste europeu, significou um retrocesso gigantesco, não só no campo da teoria, no campo da consciência política dos trabalhadores, da juventude e de todos os explorados no mundo todo, mas a burguesia, a classe dominante, tratou de se utilizar desse fenômeno histórico, do fim da União Soviética e do fim do leste europeu, para decretar a morte do marxismo. Então os teóricos começaram a falar nas universidades, nos jornais, na televisão, nos livros, de que o marxismo estava definitivamente ultrapassado, que não tinha mais razão a gente perder tempo lendo as obras de Marx e Engels. Então houve um retrocesso político enorme no mundo todo. E esse retrocesso político, esse retrocesso teórico e organizativo da classe operária e dos demais oprimidos representou o avanço das relações de produção capitalistas nesses países onde houve os processos revolucionários. Significou uma confusão enorme no seio da esquerda no mundo todo. A esquerda havia perdido o seu ponto, de equilíbrio, o seu braço forte, que eram os processos revolucionários. A esquerda do mundo todo começou a passar por um processo de fragmentação muito grande. Então, a gente começou a perceber não só tentativas de rever as teses de Marx e adaptar o pensamento de Marx à sociedade burguesa, à sociedade capitalista, mas a gente viu muitos militantes, muitos socialistas, muitos jovens que se guiavam até então por esse referencial marxista abandonar completamente a luta de classes. Então nós tivemos aí, com esses acontecimentos, uma adaptação muito profunda de uma série de militantes, de uma série de marxistas à vida da sociedade capitalista. Então os marxistas começaram a defender que não adiantava mais defender as ideias de Marx e Engels. Não adiantava mais construir os movimentos sociais. Não tinha mais sentido se trabalhar no seio do movimento operário. O que se tinha que fazer dali em diante era tentar melhorar o máximo possível a vida na sociedade capitalista. Então muitos desses militantes passaram a acreditar que bastava a gente lutar por mais direitos, bastava nós lutarmos por reformas sociais, bastava nós conquistarmos o poder do Estado e a partir daí, a partir das instituições capitalistas, tentar reformar a sociedade burguesa. Então veja, pessoal, isso significou um abandono completo da teoria marxista. Isso representou um retrocesso enorme nas universidades e nos movimentos sociais. Isso significou para a burguesia a vitória mais completa do sistema capitalista, e a derrota fragorosa da teoria marxista. Então é necessário a gente esclarecer bem esses acontecimentos para a gente ter a dimensão da justeza de se recomeçar novamente um estudo sério, um estudo rigoroso da teoria social marxista. Se a gente tiver clareza sobre esses acontecimentos, se a gente tiver clareza sobre o momento histórico que nós vivenciamos na sociedade capitalista contemporânea, isso vai nos fortalecer cada vez mais e vai mostrar a necessidade de se retomar novamente uma discussão crítica, uma discussão aprofundada sobre o pensamento marxista.
Veja, camaradas, a gente tem que primeiro colocar, né, tentar esclarecer quem foi de fato Karl Marx, né, porque nós temos muitas obras escritas aí ao longo do século XX sobre a vida e as ideias principais, né, desse autor. Bom, mas a gente tem que compreender de forma clara quem foi esse pensador. Por que é que esse pensador ele teve tanta influência nos acontecimentos históricos do século XX? Por que é que esse pensador conseguiu influenciar de forma tão marcante o desenvolvimento das lutas sociais ao longo do século XX? Não é? Porque hoje é tão importante nós retomarmos novamente o debate e o estudo rigoroso do pensamento desse autor. Nós só vamos compreender isso se a gente tiver clareza de quem foi Karl Marx. Veja, o Marx nasceu na Alemanha, no século XIX. Ele cresceu, e se desenvolveu enquanto pensador num contexto histórico em que o capitalismo se sedimentava, se consolidava na Europa e se expandia para o restante dos continentes. Ou seja, o capitalismo deixava de ser um modo de produção especificamente europeu e passava a se consolidar como um modo de produção mundial. Então Marx ele vai começar a construir as suas ideias, vai começar a desenvolver o seu pensamento no momento em que a burguesia, que havia chegado ao poder nos países centrais, os países mais desenvolvidos da Europa, se consolidava enquanto classe dominante. O capitalismo passava a se constituir enquanto modo de produção dominante e as relações de produção feudal iam, pouco a pouco, sendo destruídas na Europa e no restante dos países. Veja, quando Marx começa a desenvolver as suas ideias, o seu pensamento, a Europa como um todo era dominada pela filosofia idealista. O que é que significa isso? Significa que o pensamento dominante na sociedade europeia era um pensamento que não só não conseguia se desvencilhar da influência da religião, apesar dos pensadores iluministas terem desenvolvido seus sistemas de pensamento, fazendo uma crítica às ideias da igreja, mesmo assim, os pensadores iluministas não tinham conseguido se afastar, se desvencilhar completamente das ideias religiosas. Era um pensamento de natureza idealista. O que é que significa isso? Significa que para esses pensadores não estava em jogo compreender as contradições da sociedade capitalista moderna. Eles não estavam preocupados em compreender a história da humanidade, como os homens produziram ao longo da sua história as várias formações sociais, desde as sociedades primitivas mais recuadas na história da humanidade até a sociedade moderna, sociedade capitalista. Os principais pensadores desse período, eles não tinham essa preocupação. O que eles queriam, fundamentalmente, era, primeiro, defender que o sistema capitalista era a última fase do desenvolvimento da humanidade, portanto, era um modo de vida e um modo de produção mais avançado da história da humanidade. Eles queriam legitimar o exercício do poder pela classe dominante, mostrando que o exercício do poder político na sociedade capitalista era mais democrático e mais racional do que as formas de exercício de poder político da sociedade feudal. Enfim, eles queriam demonstrar que a história não é produto das ações concretas dos homens. Não são os homens que produzem
a sociedade que a gente vive. Para esses pensadores, eram as ideias, era a consciência social, era o pensamento, era a educação que produzia a realidade que nós vivemos. Então veja, essa ideia fundamental, essa tese fundamental, que era defendida por esses autores antes do advento do marxismo, no fim das contas se conciliava completamente com a dominação das ideias, não é? Das ideias da época do feudalismo. No fundo, para eles, a realidade era produto do desenvolvimento do conhecimento, era produto do desenvolvimento das ideias elaboradas pelos homens ao longo da história social. Então veja, quando Marx começa a produzir as suas primeiras obras, ele não vai partir do nada. Né? A gente tem que compreender que nenhum pensador na história da humanidade parte do nada. Todos eles partem daquilo que foi acumulado historicamente pela humanidade. Então veja, o Marx ele teve que assimilar todas as ideias mais avançadas, as correntes de pensamento mais importantes da sua época. Ele teve que assimilar as ideias desenvolvidas pelos economistas ingleses, escoceses, franceses, que havia produzido, né, uma análise importante do desenvolvimento da sociedade capitalista. Veja, era uma análise extremamente limitada, porque eles eram teóricos vinculados ao mundo da burguesia. O Adam Smith e o David Ricardo eram pessoas ligadas ao modo de vida burguês. O Ricardo, por exemplo, era um financista, era o dono de um banco. O Adam Smith era um funcionário do Estado inglês. Então veja, eram homens que pensavam e agiam no sentido de legitimar, no sentido de reforçar as relações de produção capitalista. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo limitações, mesmo as suas teorias não dando conta plenamente da análise da sociedade capitalista, eles haviam produzido, né, um sistema de pensamento muito importante, que deveria ser o pontapé inicial para que o Marx pudesse fazer uma análise crítica e profunda da sociedade burguesa. O Marx ele teve que assimilar com profundidade as ideias filosóficas da sua época. Ele teve que se debruçar sobre o sistema hegeliano, procurando assimilar aquilo que de bom Hegel havia produzido para o pensamento da humanidade. O Hegel foi talvez o último grande filósofo do século XVIII e início do século XIX. Né? O Hegel ele havia produzido um sistema teórico, um sistema filosófico, né? Talvez o sistema filosófico mais profundo entre os grandes pensadores da classe dominante. Veja, quando Marx vai assimilar as ideias produzidas pelo Hegel, ele vai observar que o Hegel ele tinha, não é, produzido, aliás, resgatado uma ideia muito importante para compreender a realidade do capitalismo. O Hegel havia resgatado, não é, um modo de pensar dialético que vinha sendo produzido, que vinha sendo construído desde os pensadores da antiguidade. O Marx começou a perceber que essa ideia da dialética, né, a ideia de que as coisas estão constantemente em transformação, de que as relações sociais elas não são estanques, elas estão constantemente se modificando, se transformando, de que os homens vivenciaram formas variadas e diversas de vida social. Veja, essa ideia da dialética, da transformação, ela vai ter uma grande influência no desenvolvimento das ideias marxistas. O Marx ele teve que se apropriar também das críticas formuladas pelos grandes socialistas da sua época, particularmente os socialistas franceses. O Marx percebeu que a crítica formulada por esses autores, por mais utópicas que elas fossem,
né, por mais que esses pensadores procurassem desenvolver modelos de sociedade utópicos, mas veja, a crítica formulada por esses pensadores era de suma importância para compreender o sistema capitalista. Porque pela primeira vez, os socialistas utópicos haviam produzido ideias que mostravam que o sistema capitalista era baseado em profundas contradições sociais. Os socialistas utópicos haviam demonstrado que o capitalismo ele só podia se desenvolver acumulando riqueza numa parte da sociedade e disseminando a miséria social na outra parte. Os socialistas franceses haviam percebido que a história da humanidade é baseada nas lutas sociais, que a luta de classe movia a vida na sociedade capitalista. Então veja, essas ideias dos socialistas utópicos vão também ser estudadas com profundidade por Marx, né? E o Marx vai procurar formular uma nova concepção socialista, né? Uma nova análise profunda do modo de produção capitalista. Então veja, camaradas, o Marx não nasceu, né, revolucionário. O Marx ele não nasceu marxista. Para que ele pudesse se tornar um dos maiores pensadores da história da humanidade, ele teve que percorrer essa trajetória histórica, que foi uma trajetória histórica extremamente conturbada, porque ele teve que romper com ideias que ele havia assimilado, não é, na sua vida anterior. O Marx ele teve que fazer profundas rupturas com os valores, com os costumes e com as ideias predominantes em sua época. Ele teve que abandonar aquele modo de vida pequeno burguês que ele tinha, que se assemelhava ao comodismo da classe dominante, e teve que se aproximar daqueles para quem a sua teoria estava sendo formulada. O Marx ele teve que sair da mera discussão filosófica, da mera compreensão teórica da história e da realidade do capitalismo, para se articular com as lutas sociais do seu tempo. Então foi em articulação com o movimento operário, com os movimentos sociais da sua época, que o Marx formulou essa grande concepção teórica que nós vamos estudar ao longo desse curso. Bom, camaradas, veja, nenhuma concepção teórica, desde o século XIX, teve tanta influência no destino da humanidade como teve o marxismo. Já na sua época, né, o Marx ele percebeu que a sua teoria social, a crítica da sociedade burguesa, né, as suas ideias políticas passaram a influenciar profundamente as lutas dos trabalhadores. O Marx ele começou a perceber que a sua teoria ganhava aquilo que ele chamou de força material. A sua teoria saía, não é, do papel, dos livros, para se transformar num instrumento muito importante de luta social. Então veja, enquanto o Marx viveu, ele procurou dar o melhor que ele tinha para gerações posteriores. Ele não poupou nenhum segundo da sua vida para coisas supérfluas, para coisas secundárias, para coisas que fossem sem importância para a história da humanidade. Toda a sua vida, todos os seus esforços, toda a sua prática social foi no sentido de elaborar uma concepção de mundo que pudesse dar conta dos grandes desafios colocados pela sociedade moderna. E mais, ele não se limitou apenas a construir essa concepção de sociedade, que nós vamos estudar. Ele procurou articular essa concepção de sociedade com o movimento operário. Então, não à toa, não é, que o